Eu quero que você dê um lindo aplauso pela vida do Guilherme Henrique Joanella. Há uma grande tendência, filhote, de ser a última vez que você vai pregar. Talvez até daqui no mínimo 6 meses. Ou talvez uma grande tendência de você a última vez pregar aqui. Nós não sabemos, tivemos essa conversa ontem. Para quem não sabe, o Gui vai estar a parte que dito vai, Gui, para nós fazer uma festa quando? Dia 21 de janeiro. Por que deu risada? Festa para, né, tem que te enviar, não, para comemorar. Ó, tá. Então, hoje tudo dia que vai ser a última vez, no mínimo de 6 meses, que o Guilherme não vai estar mais conosco, vai estar ministrando até dia 15. Até dia 15, dia 21 você vai, né? Então, o Gui vai estar ministrando hoje. Nós teremos um momento que vamos abençoá-lo, enviá-lo, sim, com certeza. E Deus vai estar falando através da vida desse jovem abençoado, que nem é mais jovem, já é homem, tá barba, está até branco, já está nascendo uns fiapos aí. Amém? Erga suas mãos para cá. Vamos abençoar a vida do Guilherme. Pai, graças nós te damos pela vida do teu servo. Porque antes, Senhor, do Senhor chamar também de filhos, tu tem um processo de servidão na vida de cada um dos teus. E que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa estar guardando o coração do teu filho, Senhor, debaixo das tuas asas. Que nada das trevas, nenhum plano possa fazer presente em seu coração, na sua mente, no plano que o Senhor Deus tem para ele. Mas que a veracidade da vontade do Senhor se cumpra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É contigo. Antes de começar, eu quero que o Evandro fique aqui. Pastora, vem aqui. Hoje é Natal. Então é Natal. E o que você fez? O que você fez? A pastora está vindo e antes de começar a pregar, você pode sentar? Deixa eu... Sim, fiquem aqui, por favor. Então, gente, mais um ano. A gente completou um ano de Graça Church esse ano. A gente sabe que foi um ano muito difícil. Foi um ano muito difícil em algumas partes, mas o final está sendo muito recompensador. E nós, como igreja, até parece clichê que toda vez sou eu que pego o microfone para fazer isso, né? Mas não é porque eu quero me aparecer. Mas nós, como igreja, nós nos reunimos para honrar a vida de vocês, para declarar que vocês são nossos pais, vocês oram por nós, vocês nos cuidam. E nós queremos deixar uma pequena lembrancinha, tá? Uma pequena lembrancinha que vocês podem repartir conosco, né? E a gente quer, como igreja, desejar um Feliz Natal para vocês. Obrigado. Tira a foto aqui. Tira. Vou tirar uma foto. Peraí, eu segurar? Deixa que eu fico. Ficou lá no meu quarto. Glória a Deus. Você pode aplaudir. Obrigado, Cris. Obrigado em nome da igreja. A gente recebe esse carinho, essa atenção. A gente sabe que a gente, quando ama, não tem, é inevitável então expressar com pequenos mimos, né? E esse é um mimo. Mas eu quero dizer algo para você, que nós como pastores, vocês poderiam nos presentear semanalmente. Mas se você não mandasse, deixa eu terminar, eu botei uma vírgula, calma um pouquinho. Toda semana, vírgula. Porém, se vocês não encontrassem o plano de Deus e não amassem o Senhor acima de todas as coisas, eu me sentiria um pastor frustrado. Presenteados, falo pela pastora Dalila também, presenteados por vocês, ou quem sabe tornando-se rico de tanto presente que você poderia nos oferecer. Mas eu, como pastor, me sentiria fracassado se você não se encontrasse no Senhor. Mas agradeço sim, porque nós expressamos o nosso amor e sentimento por alguém, inevitável nós não presentear. Mas eu quero que isso seja arquivado no seu coração, além do presente, o nosso presente, que cada um de vocês cresça no Senhor e viva uma vida extraordinária nele. Amém? Obrigado por todos aí, Deus abençoe. Agora eu vou. Boa noite, gente. Então agora vamos para a pregação, né? Você pode inclinar sua cabeça, vamos orar antes. Senhor, nós queremos entregar esse momento a Ti. Eu não quero atrapalhar. Eu só quero que o Senhor fale, o Senhor flua
Você é o Senhor dessa igreja. Você é o pilar central da vida daqueles que olham para Ti. Você é a completude do nosso coração, a suficiência. E nós queremos, Senhor, Te agradecer por tudo que o Senhor fez. Nós comemoramos hoje o Teu nascimento. Nós comemoramos hoje o momento que você, Deus tão transcendente, virou um nenezinho para nos salvar. E nós queremos, Jesus, honrar isso e dizer: Espírito Santo, fique conosco. Fique conosco, meu amigo, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Tem alguém que está vindo aqui pela primeira vez? Tem alguém? Tem ali, você pode aplaudir a vida da Luli? Sei, mas como não? Então, gente, eu quero ser bem breve. De fato, ontem nós estávamos lá em casa, o pastor Evandro, ele concedeu esse momento aqui para eu estar conversando com a igreja, estar trazendo a palavra. E de fato, pode ser a minha última vez que eu venha a pregar. Até lá vocês vão me ver, tem mais um mês. Mas pregar mesmo até metade do ano que vem, ou não. Não sabemos o que o Senhor aguarda para cada um e para mim. Mas eu estarei passando 6 meses em Florianópolis a partir do mês que vem. E vocês vão ficar 6 meses sem me ver. Olha que tristeza para vocês, gente. Olha, vocês ficar 6 meses, vocês não vão chorar. Vocês prometem que vocês não vão chorar? É gratificante mesmo ver o que Deus está fazendo no todo. E glória a Deus que eu posso estar sendo futuramente um instrumento, não o Guilherme, mas sim o que Deus quer fazer através da vida da igreja e da Graça Church. Amém? Então, hoje eu quero trazer uma palavra que fala sobre o assunto que eu mais curto falar. Não é sobre avivamento nesse momento, mas é sobre suficiência. E eu quero trazer 2 temas hoje que vão ligar num ponto de suficiência de Cristo. Eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Apocalipse 1, 2 e 3 são exortações de Cristo a 7 igrejas da Ásia. E a última igreja que ele vai exortar, ele vai falar, é a igreja de uma cidade chamada Laodiceia, que fica ali onde é a Turquia, onde é a Grécia, nessa região. Então, Jesus fala ao anjo da igreja em Laodiceia, o pastor da igreja de Laodiceia, através da vida de João, o discípulo de Cristo. E ele fala o seguinte: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza. Você não é nem frio nem quente. Quem dera se você fosse frio ou quente. Assim porque você é morno e não é nem quente nem frio. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. E aqui o verso 20... Eis que sou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Isso que João está falando à igreja de Laodiceia. Mas eu quero expor esse texto aqui com vocês, amém? Desde que eu me converti, há uns 10 anos atrás, quando eu ouvi esse texto, as pessoas abordavam da seguinte forma: é melhor você ser quente ou frio. Porque Deus, ele vomita o morno. Então se decide, não fica no muro. Ou você seja um fervoroso ao Senhor, ou você não seja nada. Seja morno. Não seja morno, perdão. Porque o morno é aquela pessoa que não é nenhum nem outro.
Vocês já ouviram essa abordagem? Já. É o que mais nós ouvimos. Mas eu estava estudando sobre isso e não tem nada a ver. O problema de Laodiceia não era que eles não eram nem frio nem quente. O problema era por que eles não eram isso. Nós vamos ver, o problema da igreja de Laodiceia era porque ela tinha uma autossuficiência. O problema dessa igreja era porque ela não se satisfazia com aquilo que Deus queria que ela se satisfazesse. Ela não se satisfazia com uma pessoa chamada Jesus. João, ele vai falar sobre isso. E a gente tem que entender, isso aqui é uma matéria até para uma EBT, para uma escola bíblica, de nós entendermos os contextos aonde acontece tudo isso. Lá no verso 14, olha só o que diz. Eu acho que não é 14, eu acho que é 16, Michael. Verso, acho que é 16. Isso. Assim, porque você é morno, não é nem quente nem frio. Deixa eu te explicar uma coisa, gente. Laodiceia, a região geográfica onde ela está no meio de duas cidades. Eu não vou falar muita coisa muito complicada aqui, mas imagina que é como se fosse Encantado, daí tem Mussum e Roca Salles. Laodiceia ficava entre essas cidades. Uma dessas cidades, ela era conhecida porque as águas delas eram águas quentes. Águas que eram um fator terapêutico, medicinal. Águas quentes. Águas que poderiam trazer cura às pessoas que se banhavam nelas. A outra cidade que estava do lado de Laodiceia era conhecida por águas frias. Águas refrescantes. Então, o contexto de que João ele fala é o seguinte: você não é nem uma cidade que cura e nem uma cidade que traz refrigério. Você é um morno. E a água da cidade de Laodiceia, se os habitantes tomassem ela da forma que chegava no rio, os habitantes vomitavam. Porque a água morna, do jeito que ela era recebida nessa cidade, era uma água que trazia vômito aos habitantes dela. Então Jesus ele está abordando de uma forma bem sucinta. Você não é aquilo que eu chamei para você ser. De um lado você tem uma cidade que tem águas quentes, águas que curam. Do outro lado você tem águas frias, águas que trazem refrigério. Mas você não é nenhum nem outro. Você é uma cidade que no momento que eu bebo daquilo que vocês fazem, me dá vontade de vomitar. Então ele continua, e ele fala, no verso 17. Você diz, prestem atenção, sou rico, eu estou bem de vida, eu não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Por que é abordado dessa forma? 30 anos depois que Jesus morre, acontece um terremoto nessa cidade. Esse terremoto devasta Laodiceia. Então Roma diz assim: Laodicenses, eu vou ajudar vocês. Os habitantes daquela cidade disseram assim: nós não precisamos de ajuda. Nós temos condições de nos reerguermos. Nós somos autossuficientes. E Jesus fala: olha o que vocês fazem, eu sou rico. A cidade de Laodiceia, quando nós vamos estudar a história, ela era conhecida por duas coisas: por produção de colírio e por produção de lã negra. Por que tu está falando isso? Porque é necessário nós compreendermos o contexto daquilo que está sendo falado aqui. A cidade de Laodiceia era uma cidade rica.
Era uma cidade totalmente autossuficiente. Ela não precisava de que outros o ajudassem. Porque a produção de colírio e a produção de lã fazia com que a cidade tivesse dinheiro e condições para que ela pudesse não depender de ninguém. E a igreja andava conforme a cultura da cidade. Então Jesus ele fala, vocês dizem, eu sou rico. Eu não preciso de ninguém. A minha suficiência está em mim. Mas Jesus, ele é muito enfático de dizer, você não sabe que é infeliz, miserável, pobre. Porque os laodicenses pensavam que eles eram felizes porque eles tinham dinheiro. Mas na visão de Cristo, eles eram pobres. Eles eram produtores de colírios. Mas Jesus os chamou de cegos. E eles eram produtores de roupas. Mas Jesus chamou eles de nus. A pergunta que eu quero fazer a partir desse texto é se o que você está fazendo, está produzindo, está estudando, está trabalhando, traz felicidade e suficiência a você, ou Jesus está olhando para tudo isso e está dizendo você não sabe de nada. Você é cego, pobre, nu, triste, infeliz. O pastor Evandro falou um pouco sobre amor, agora há alguns instantes. E o amor ao Senhor é o que nos leva a nós sermos suficientes a Ele. Gente, prestem atenção, por favor. As crianças não estão pregando, sou eu. Amém? Então, aonde você deposita a sua suficiência é o que guia a sua vida. Só que Jesus ele fala assim, a tua suficiência te torna cego, pobre, infeliz e nu. O teu trabalho que você se mata trabalhando, é um trabalho que te leva a um nível que nem Laodiceia, que nem essa cidade. Você olha e diz assim, eu não preciso de nada. Eu tenho dinheiro, eu sou produtor de remédio para olhos, mas Jesus olha para Laodiceia e diz, vocês são cegos. Nós somos produtores de roupas, mas Jesus fala assim, vocês são nus. Talvez quantas vezes eu falei, mas olha quanta coisa eu faço para Deus. E Jesus diz assim, e daí? Porque a suficiência é o que nos guia. Mas Jesus continua. Jesus, ele traz o remédio para a falta de suficiência de Laodiceia, que está no verso 18, e ele fala assim, eu aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Ouro refinado pelo fogo, santidade e poder. O ouro, o fogo, ele tem várias características. O fogo ele pode amolecer superfícies, mas o mesmo ouro que destrói é o mesmo ouro também que refina o ouro. O poder. Atos capítulo 5 fala sobre a história de um casal chamado Ananias e Safira. Em meio a um derramar do Espírito Santo, 2 morreram porque eles não tiveram temor ao Senhor. Então eu aconselho a você que compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir. Por que vestes brancas? São vestes de pureza. São vestes daqueles que vivem em temor e santidade. E também colírio para ungir os olhos, porque nós precisamos ter o olhar correto da pessoa de Deus. A vida cristã, a vida daqueles que amam a Deus, precisam carregar esses 3 princípios: fogo, santidade e a visão correta do nosso Senhor. Nós só teremos vida com Deus da maneira santificada se nós andarmos nesses princípios. Laodiceia produzia, tinha dinheiro, era uma cidade rica, mas ela não tinha a presença de Cristo.
Eu estava lendo um livro chamado Imitação de Cristo, e são vários textos que falam, que é um monge que escreveu lá em 1400, sobre como se tornar parecido com Cristo. E o que mais ele aborda é que tudo que nos tira da presença de Deus tem que ser banido da nossa vida. Qual que é o problema dos cristãos de hoje? Sabe o quê? Quando nós tomamos decisões radicais para vivermos aquilo que Deus quer, os primeiros a nos questionarem não são os que não acreditam em Deus, são os próprios cristãos. Eu vou ter que largar carro, vou ter que vender, eu estou vendendo carro, tá? Se quiser alguém aqui, estou vendendo meu carro. Eu vou ter que vender carro, vou ter que largar emprego, vou ter que largar a faculdade para passar 6 meses. Fora, longe. Sabe, tem pessoas que olham e dizem assim, meu Deus, mas vale a pena? Compensa? Tu novo desse jeito, com um carro legal, com um emprego bom, compensa. Porque a nossa vida não foi feita para ser vivida nós mesmos. Se nós vivemos para nós mesmos, se nós somos autossuficientes, nós somos escravos de nós mesmos. Sabe, a pior escravidão do homem não é aquela que nós temos, olha só, o trabalho. Não é, a pior escravidão que nós temos é Deus permitir que tudo o que nós queremos venha acontecer. A pior escravidão minha e sua, a pior coisa que pode acontecer comigo e contigo, é Deus olhar e ver que em nós mesmos está a nossa autossuficiência. Sabe qual que é o lobo do homem? Sabe quem que é a desgraça do homem? O próprio homem. Eu já falei muitas vezes que o vilão da Bíblia é o homem. Porque o olhar de Cristo a Laodiceia era o seguinte: vocês estão colocando o homem no caso não é o próximo, mas a si mesmo, como em primeiro lugar. Não! Vocês acham que trabalhando, fazendo colírio, fazendo lã, vocês são cegos, pobres, nus. Tudo isso que vocês acham que traz status para vocês, é o que eu estou condenando. Cara, quantas vezes eu e você tomamos decisões à base nisso? Uma vez eu estava refletindo. Nós estávamos passando por um momento delicado na antiga igreja que nós estávamos. E nós acabamos perdendo uma irmã nossa. Eu comecei a refletir sobre algumas questões. Que muitas vezes, e era a nossa vontade, que aquela irmã permanecesse conosco. E talvez eu e você nós pensávamos assim: cara, mas que bom seria se ela permanecesse conosco. Ou para tudo, que bom seria se eu tivesse um emprego melhor. Que bom seria se eu tivesse um carro melhor. Que bom seria se eu tivesse uma mulher. Que bom seria se eu tivesse filhos. Mas deixa eu te falar uma coisa. A bondade que você olha é totalmente diferente da bondade de Deus. Por isso que muitas vezes Deus faz coisas que nós olhamos e dizemos assim: por quê? Porque a suficiência da nossa vida não pode estar nas nossas escolhas. Não pode estar na lã preta que nem Laodiceia. Não pode estar no estudo que o Guilherme faz. Não pode estar no trabalho que fulano faz. A completude da nossa vida precisa estar no ouro refinado, nas vestes brancas e no colírio que Jesus dá para nós. Sabe, a vida cristã, a vida daqueles que conhecem a Deus, sinceramente, sendo bem radical, nós precisamos matá-la. Ontem, eu e o pastor Evandro, nós estávamos conversando e o pastor falou uma coisa muito legal. É meu desejo, mas morto não sente. Foi essa a frase, né? Morto não sente. E é isso. Eu já estou crucificado com Cristo. Agora, não é mais eu que vivo. Eu sacrifiquei todos os meus dons, tudo aquilo. Eu era um fariseu de fariseus, Paulo disse.
Eu nasci na tribo de Benjamim, no 8º dia. Eu aprendi aos pés de um dos maiores mestres do judaísmo. Mas eu considerei tudo como lixo quando eu conhecia Jesus. Sabe, esse tipo de coisa são fatos que a gente olha e diz assim: meu Deus do céu, esses caras são loucos, velho. A história dos jovens moravianos, que eles se venderam como escravos para pregar lá numa ilha que só tinha escravos. Eles se venderam quando tinha 23, 24 anos, jovens. Por que eles fizeram isso? Porque eles entenderam que existe uma vida para nós vivermos, e essa vida precisa ser desperdiçada aos pés de Jesus. Cara, não tem mensagem mais profunda que fazer aquilo que Jesus fez. Nós não precisamos de mais nada. Eu vou estar mentindo para ti se você precisa ter alguma coisa. Você só precisa uma só coisa. É Jesus. Acabou. Laodiceia teve a oportunidade. No momento que João escreve isso, é em torno de 66 anos depois que Jesus ele morre. Em torno de 15 anos depois que Jesus morre, ocorreu o avivamento. Ocorreu as viagens de Paulo. João foi disperso. Nós temos o resultado de um derramar do Espírito Santo que acontece em Atos 2, 50 dias depois da morte de Jesus. A abertura dessas igrejas. Então nós temos uma igreja que nasceu de um avivamento e ela perdeu o seu foco. Uma igreja que tinha tudo para crescer, mas ela desperdiçou porque ela olhava para o que ela produzia. Ela olhava pelo que nós fazíamos. Miserável homem que somos. Miserável homem que somos se nós temos um olhar só para essa terra. Eu acabei essa semana de ler um livro do Francis Chan chamado Louco Amor. E esse livro é um livro fenomenal, que ele dedica um capítulo só para falar de homens e mulheres que venderam tudo que tinham para viver aquilo que Deus queria para eles. E cara, isso é um tapa na minha cara, isso é um tapa na nossa cara. Por quê? Porque às vezes nós não queremos nem nos despir de 10 reais. Imagina vender uma casa para ir pregar na África. Mas não, né, Gui? O chamado é deles. O chamado para morrer por Jesus é só daqueles que estão lá no Oriente Médio. Eu não. Deus me chamou para constituir uma família, estudar, trabalhar e ser luz para as nações. Não! Você pode não morrer pelo Evangelho fisicamente, mas você precisa morrer para o Evangelho. Você precisa, como independente se casado ou solteiro, você precisa ter um Deus na sua vida, que se chama Jesus. Cara, é só isso, velho. Então Jesus, ele exorta a igreja de Laodiceia. Ele fala: vocês são pobres, cegos e nus, mas eu aconselho que vocês comprem de mim o poder. Aconselho que vocês comprem de mim a santidade. E aconselho para que vocês comprem de mim o colírio. No verso 19 ele fala algo muito interessante. Que ele repreende e disciplina quem ele ama. Então era uma expressão de amor a Laodiceia que isso acontecesse. E aqui está o pilar central da suficiência que está no verso 20. A suficiência em Deus começa na mesa. Eis que estou à sua porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar e eu vou cear com ele. A cura da autossuficiência é a mesa de Jesus. Isso eu acho fantástico. Que Jesus ele se coloca no mesmo nível de nós. Entendamos esse nível.
Jesus tinha tudo para nos condenar, mas Ele resolveu dar uma nova chance. O Evangelho serve para que a partir dessa nova chance nós venhamos a perder a nossa vida por causa dele. E tem, aproveitando a deixa do Natal, algo que me chamava muita atenção num homem, que eu particularmente eu nunca ouvi nenhuma pregação. 10 anos eu não me lembro de ter ouvido pregação. Mas eu comecei a... Cara, esse homem me chamou a atenção. Que é um homem que somente um evangelista fala. É um homem velho, um senhor, que somente Lucas ele aborda no seu evangelho. Eu quero que você abra em Lucas capítulo 2, verso 25. Esses tempos atrás eu estava indo no show da Nívia Soares, ali em Lajeado. E eu fui com uns amigos meus e estava tocando lá no display do carro. Uma música, eu olhei assim, o título estava Canção de Simeão. Eu comecei a ouvir essa música. E ela fala assim, pode só cortar o pé só um pouquinho? Ela fala assim: és a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. Eu comecei a ouvir o refrão. E esta é a minha promessa, gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti não será segredo. Aí começou, essa é a minha promessa, gastarei minha vida. Eu comecei a olhar e dizer, cara, Simeão, deixa eu ler sobre esse cara aí. Aí Lucas fala, em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Cara, deixa eu te explicar aqui como é que funciona. Lucas, ele é um médico e ele é um cara muito inteligente. E Lucas, ele abre o seu evangelho falando assim: eu fui atrás de testemunhas oculares e de testemunhas que conviveram com Jesus, para a fim de que antes muitos que tentaram escrever sobre ele, agora eu venho escrever também. Então Lucas faz uma coisa que hoje nós chamamos de história, a área a qual eu gosto muito. E eu fui entendendo isso daí, e Lucas ele é o único que fala dessa história. Então Lucas certamente ele chegou lá com Maria e disse: Maria, me diz aí, como é que funcionou o nascimento de Jesus? Aí Maria ela deve ter falado: não, porque um anjo apareceu para mim e disse que eu daria luz a Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. E ali eu cantei uma música ao Senhor, minha alma te engrandece ao Senhor, meu espírito. E aí aconteceu isso, aquilo. E também aconteceu de quando nós fomos apresentar no templo, tinha um velhinho, Simeão.
Simeão estava lá. Só que é legal que Lucas ele grifa 3 características de Simeão. Além de que ele seria um idoso. Ele era justo, devoto e esperava pela consolação. Justo e devoto. Uma pessoa que amava a Deus. Esperar pela consolação é algo que todo judeu daquele tempo esperava. Olha só, nós temos aqui um período ao qual Roma dominava sobre toda aquela área. Os romanos, eles subjugavam, e eles diziam assim, o Messias vai vir, e agora o Messias vai derrotar os nossos inimigos, e nós triunfaremos. Por isso que eles não acreditavam em muitos momentos que Jesus era o Messias, porque em nenhum momento das escrituras hebraicas o Messias iria morrer. Em nenhum momento o Messias viria num lar simples. Certamente o Messias viria diante de um rei, um cara rico, um cara poderoso. Só que nasceu lá em Belém, uma cidadezinha minúscula, numa manjedoura. Aquilo que o mundo necessitava. Estava lá. Jesus, que hoje nós comemoramos. Quando se passaram então os dias necessários a fim de que ele levasse no templo, Simeão, esse homem justo e devoto. Cara, isso aqui é fenomenal. Ele vai levado ao Espírito Santo pelo templo. Ele não tinha a obrigação de estar lá. Mas ele entendia tanto que ele compreendeu que ele precisava estar, porque era lá onde que Deus queria que ele estivesse. O Espírito Santo já havia revelado ao coração de Simeão que ele veria o Cristo. Note, não está escrito Jesus, está escrito Cristo. Eles esperavam o Salvador. E Lucas ele fala que Simeão ele pega Jesus no colo. Talvez pequenininho. Ele diz assim, agora eu posso morrer. Porque os meus olhos viram a salvação. Me diz uma coisa. Essa pergunta aí é uma pergunta que eu me faço também. Qual momento da sua vida, qual fator da sua vida, que se acontecesse hoje, você diria assim, eu vivi minha vida, acabei, posso morrer agora. O que te faria ter esse pensamento? Talvez você precise se casar para dizer assim, bom, me casei, agora eu posso morrer. Tive filho, bom, agora eu posso morrer. Me formei na faculdade, bom, vivi o que eu tinha que viver. Sei lá, fui chefe. Para Simeão, era ter visto Jesus. E aí eu começo a observar se o meu coração também é isso. Eu começo a observar se talvez o que eu canto e talvez o que nós pregamos aqui dentro é compatível com essa fé que Simeão teve. Porque o que precisa para o Guilherme ser feliz? Aquilo que você precisa para ser feliz é onde está a tua suficiência. Por isso que Paulo dizia assim, eu apanhei, eu sofri, me deram chibatada, passei fome, passei sede, mas quer saber? Estou sereno. Sabe por quê? Porque ele sabia que era diante de Deus que estava a sua vida, e não daquilo que acontecia com ele. Paulo estava numa prisão, ele disse assim, viver é Cristo, né? Ah, mas morrer é lucro. Mas eu preciso estar um pouco aqui com vocês. Então, ele continuou falando na sua carta, até chegar àquilo que eu falei agora há pouco. Paulo, ele tinha todas as características para ser autossuficiente. Afinal, ele era um cara que trabalhava, não digamos que ele era rico, mas ele tinha condições. Ele era um cara que montava tendas. Ele estudou aos pés de Gamaliel, um sábio rabino, um dos maiores rabinos que o povo judeu já teve, neto do maior Hilel depois de Moisés. Consagrado ao 8º dia,
como a lei mandava, da tribo de Benjamim, uma tribo muito boa. Mas quando ele disse assim, mas eu considerei tudo como perda para ganhar Jesus. Eu considero tudo como lixo para encontrar Jesus e ser encontrado nele. Aquilo que Laodiceia não tinha, Paulo tinha, Simeão tinha, Estevão tinha. A Bíblia fala que Estevão estava pregando e os caras começaram a mentir sobre Estevão. E eles disseram assim, vamos matar esse cara. O primeiro mártir é Estevão. E estava lá Estevão, então os caras tocando pedra. Ele diz assim, ele olhou para cima e viu Jesus. Ele não estava mais nem dando bola para as pedras que estavam tocando para ele. Porque a suficiência da vida de Estevão era Jesus. A suficiência da vida daqueles homens não eram o que eles tinham ou faziam. Era uma pessoa chamada Jesus. Então assim, você quer adentrar 2023 de uma forma muito boa? Destrua os teus sonhos. Destrua os teus quereres. Comece a sonhar aquilo que Deus sonha. Comece a se satisfazer com aquilo que Deus quer que você venha se satisfazer. Comece a olhar para Jesus e dizer assim, uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Será que nós podemos falar aquilo que Simeão falou também? Ou será que nós estamos mais para Laodiceia? Será que quando nós olhamos para o que nós produzimos, nós achamos que isso nos justifica mais? Simeão, a Bíblia não fala nada mais além desse cara, mas a gente pode presumir que ele era um homem respeitado. E esse cara não estava nem aí para o respeito dele. Porque para ele, o que justificava a sua vida era ver Jesus. Era ver o Cristo. E bastava. Nesse livro do Francis Chan, que eu acabei de ler, ele nos joga uma pergunta que me deixou muito pensativo. E ele fala o seguinte: a pergunta crucial para a nossa geração e para todas as demais é esta. Prestem atenção. Se você pudesse ter o paraíso, sem doenças, com todos os amigos que já teve na terra, com todas as comidas que você gosta, todas as atividades de lazer que você aprecia, todas as belezas naturais que você contemplou, e todos os prazeres físicos que você experimentou, e nenhum conflito, desastre ou qualquer coisa ruim, você se satisfaria com isso se tivesse tudo isso aí que eu falei? Amigos, comida que você mais gosta, atividades de lazer, não precisasse trabalhar, tivesse todas as coisas do teu sonho. Você se satisfaria com isso caso Cristo não estivesse nesse paraíso? A pergunta mais crucial para a nossa geração é, vou repetir, se você pudesse ter o paraíso, sem doenças, com todos os amigos, com todas as comidas que você gosta, todas as atividades de lazer, todas as belezas naturais, todos os prazeres físicos, nenhum conflito humano, desastre natural, porém, Deus não estaria lá, nós os satisfaríamos? Se a resposta hoje for sim, sinto muito. Você tem tempo para comprar o ouro refinado, as vestes brancas e o colírio, e ter o mesmo coração de Simeão. Eu estava estudando, e eu sempre gosto nas minhas pregações, de trazer histórias de pessoas que nem eu e você. Humanas, vamos usar assim, porque a gente pode dar migué, né? Aí diz assim, mas tu vê na Bíblia, a Bíblia, Simeão era a Bíblia, né? Sabe, os caras lá são super-heróis. Não, eu gosto de trazer, né? Gente que nem nós, para você não dá desculpa. E nem eu, né? Eu comecei a pensar sobre quem eu poderia falar.
Eu falei na outra pregação sobre o avivamento das Ilhas Hébridas, ao qual 2 senhorinhas e mais 7 homens varreram uma série de ilhas através de um avivamento. Hoje eu vou falar sobre um cara só. Um músico chamado Keith Green. Alguém já ouviu falar desse cara? Só o Ricardo? Tá ligado, né? Keith Green nasceu em 1953. E desde criança, aos 12 anos mais ou menos, ele já tinha uma grande desenvoltura para música. Já sabia tocar alguns instrumentos. E já aos 12 anos mais ou menos, já tinha gravado um disco. Esse disco ele tinha sido gravado numa das maiores gravadoras do mundo, a Decca Records. É uma gravadora que gravou o Elvis e muitos outros que bombaram ali nessa época, tá? Então, ele era criado numa família muito legal, numa família com alto padrão moral. Ele era um bom jovem. Mas mesmo assim, ele fugiu de casa aos 16 e aos 17 anos, 2 vezes. Então, quando ele fugiu aos 17 anos, a vida artística dele o levou a se afundar no LSD, uma das drogas, e na busca pelo sentido da vida. Ele viajou para a Ásia, e nessa viagem para a Ásia ele foi em busca do misticismo, dessa coisa mais esotérica, de algumas questões de algumas religiões, e do amor livre, paz e amor, que naquele tempo era o que varria a época com os hippies, né? Paz e amor, né? Ele considerou essa experiência uma má viagem. Quando ele volta, ele deu um tempo no uso de drogas e abandonou esse pensamento. Então, após ter tentado várias seitas orientais, como o budismo e tudo mais, e comunidades hippies, Keith Green chegou à conclusão de que Jesus deveria ser a verdade. Presta atenção. Em meados, quando ele tinha 20 anos, Keith Green conheceu o que seria a sua futura mulher, Melody. Ela era uma outra artista que tinha sido envolvido com drogas e tinha buscado a verdade no budismo. Eles se casaram dia 25 de dezembro, hoje, de 1974. Eu achei isso muito legal. Em homenagem a Jesus. Eles não eram convertidos, mas eles tinham um apreço de que Jesus seria a verdade. Então eles estavam lendo a Bíblia, eles liam a Bíblia como casal, sabiam que Jesus era a verdade, porém eles não consideravam Jesus como um Deus. E volta e meia eles estavam usando drogas. Mas então eles conheceram cristãos verdadeiros. E em 1975, ou seja, um ano depois que eles se casaram, ao ouvirem um sermão na igreja da Vineyard, eles entregaram suas vidas ao Senhor de fato. E isso transformou a vida daquele casal. Eles passaram a viver em função de anunciar a verdade do Evangelho para qualquer pessoa que o encontrassem. Eles perceberam também que eles precisavam praticar aquilo que eles pregavam. Então o que eles fizeram? Eles fizeram da sua casa um abrigo. Logo a casa deles havia se transformado num abrigo cheio de novos convertidos, ex-hippies, ex-drogados, mães solteiras, pessoas que precisassem de um refúgio. No mesmo ano, o casal ele começou um processo de evangelização que começou a se alastrar. Então eles começaram a abrigar pessoas como prostitutas, tóxicos, dependentes tóxicos, sem tetos. E além do evangelho, eles davam cuidado e atenção. O seu ministério, os shows que Keith Green fazia, tinha momentos em que ele pregava sobre arrependimento e conversão. Só que antes de ele voltar a fazer show, ele ficou um tempo sozinho, ele e Deus, para ver se era necessário da parte de Deus que ele voltasse aos palcos. Olha só, quando ele conheceu a Jesus, não era mais o dom dele que governava a vida dele. Era o que Deus queria. Então ele voltou. Em 1977 ele lançou um álbum que seria o maior álbum de estreia da música cristã, com 300 mil cópias vendidas. Eles resolveram investir em boletins informativos, jornais, panfletos sobre vida com Deus, ao qual eles proclamavam sobre
ditos de Leonard Ravenhill, que é um grande avivalista, sobre David Wilkerson e todas as pessoas. 1979, ou seja, 4 anos depois que eles se converteram, Green, ele sentiu-se direcionado por Deus a não cobrar mais por suas apresentações. E seus discos começaram com uma política que é pague o que puder. Keith Green e a sua mulher hipotecaram a sua casa para financiar o próximo álbum. O disco foi oferecido e ele tinha sido enviado para mais de 200 mil pessoas. Dessas 200 mil pessoas, 61 mil foram de graça, porque pessoas não pagaram ele. Keith Green, ele era o maior nome da música cristã até aquele momento, contemporânea. E ele era extremamente preocupado com o conteúdo espiritual das suas canções. Estava igualmente preocupado com a condição espiritual de seus ouvintes. Por esse motivo, seus shows começaram a tomar um rumo cada vez mais de ministração através da música e da pregação. De fato, Keith Green odiava a ideia de um entretenimento cristão. E aqui eu abro parênteses. Eu odeio o entretenimento cristão também. Esse fato de vir à igreja para vir. De vir à igreja para passar um tempo. Isso não é cristianismo. Jesus quer te pegar de jeito, velho. A ponto de que você olhe para Ele como a última coisa que você precise. Leonard Ravenhill, o autor de Por que Tarda o Pleno Avivamento, diz sobre ele: Keith Green tinha fome por conhecer aqueles heróis que moveram suas gerações para Deus. E ele seguia seus passos. Ele tinha um zelo santo e uma pureza que eu tenho visto em poucas pessoas. Eu não acho que Keith Green estava preocupado com o Evangelho de Cristo, o tanto que ele estava preocupado com a paixão da pessoa de Cristo. Eu acho que essa era a sua maior paixão. E ele derramava essa paixão do interior de sua alma através das letras das suas canções. Em 1982, Keith Green, quando ele está apresentando o seu rancho, a sua fazenda, a um grupo de missionários, acabou que o avião caiu e morreu ele e mais 11 pessoas. E até hoje esse cara é lembrado. Talvez você nunca ouviu falar nele. Mas esse cara foi um de que tinha um futuro tão glorioso na música, tão legal. Um cara que podia, talvez, que nem Elvis Presley, que começou no seio da igreja. Talvez Keith Green teria o mesmo destino. Um dos maiores astros da música americana. Só que ele olhou e disse: cara, tem um vazio dentro da minha alma. Eu não quero ser como Laodiceia, que é o que eu faço que me justifica. E quando ele olhou para Jesus, tudo mudou. Quantos podem ser Keith Green aqui? Quantos podem ser aqueles jovens moravianos que se venderam como escravos? Quantos podem cantar o que eu cantei sobre Simeão? Esta é a minha promessa, eu gastarei minha vida para te coroar. Quantos estariam dispostos a vender tudo que tens e dar aos pobres, mas cumprir a vontade de Jesus? Ah não, mas essa é um mandamento só para o jovem rico. Eu esqueci. Vender tudo que tem e dar aos pobres, desapegar, é só para o jovem rico. Vocês sabiam disso? Não, não é só para o jovem rico. Ah, se vender como escravo é só para os jovens moravianos. Não. O que eu estou dizendo, gente, é que você não tem que procurar um lugar para se vender como escravo. Eu tenho que dar o insight para você que você precisa ter o coração, que se você é para largar o seu emprego, você vai largar. Se é para você dizer assim, eu entrego meus filhos nas mãos do Senhor. Cara, minha mãe falou uma coisa para mim. Quando eu tinha quantos anos? 13 anos, minha mãe me entregou para o Senhor. E disse: Deus, faz o que tu quiser com esse guri aí. E a minha mãe sempre foi uma mãe super protetora. E ela sabia que algum dia da vida dela, da minha vida, eu ia sair. E está acontecendo o dia. Consolem minha mãe, por favor. O que eu quero dizer, gente, é que os tesouros dessa vida não podem gritar mais do que os tesouros eternos. A gente cantou:
Senhor, te amo mais que o ouro. Será que é verdade? Vamos colocar aqui o ouro como as coisas da terra. A autossuficiência, aquilo que Laodiceia tinha. Será que nós amamos mais Jesus do que o ouro mesmo? Ou será que nós podemos cantar que a nossa promessa é gastar a nossa vida para coroar Jesus? Será que nós podemos dizer assim, eu considero tudo como perda para conhecer a Jesus? Não, mas é que Paulo foi chamado para isso, como nós. Jesus não falou assim, ó, eu estou chamando Augusto para perder a sua vida por minha causa. Ele diz assim, ó, aquele que quiser vir após mim, faz uma coisa aí. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. E come on, baby. Vem. Segue. O evangelho, ele é confrontador. Mas ao mesmo tempo, ele é satisfatório. Porque você vai ver, se você colocar isso em prática, você vai perder tudo, talvez. Não sei. Talvez Deus vai te dar mais, depende do seu coração. Mas você vai olhar e dizer assim, mesmo em meio ao tudo, mesmo em meio ao nada, eu tudo posso naquele que me fortalece. Uou! Paulo não estava pregando a teologia da prosperidade. Paulo estava preso. Eita! Quando Paulo falou aquilo que eu disse já, de considerar tudo como perda para ganhar Jesus, ele não estava num trono, num escritório sentado, produzindo livros. Ele estava preso por causa do evangelho, gente. Vocês estão entendendo a seriedade do que é o cristianismo? É por isso que eu escrevi o meu livro que chama A Seriedade do Cristianismo. Abrindo um parênteses bem parentesco aqui, quando a gente vai estudar a história dos primeiros cristãos, nós vamos ver que os primeiros cristãos eram associados a práticas ruins, ao olhar daqueles romanos e gregos que estavam lá. Por quê? Olha só, o que um cara fala sobre isso. Olha só o que um homem no segundo século, mais ou menos 100 anos depois que Jesus morreu, ele fala sobre o que é o cristianismo. Espera aí. Está abrindo aqui o arquivo. Eu não estava no script falar sobre isso. Senhor, te amo. Se alguém quiser ofertar um computador, eu estou recebendo, tá? As primeiras atribuições do cristianismo foram os seguintes. Senhor, cadê você? Os cristãos, como sabem, adoram um homem até hoje. Até hoje, naquele caso, era 100 anos depois da morte de Jesus, tá? O personagem que introduziu os seus rituais insólitos, esses rituais aí, e ele foi crucificado por isso. Essas criaturas, olha só, olha como os cristãos eram taxados. Essas criaturas mal orientadas começam com a convicção de que são imortais, o que explica o seu desdém pela morte e a devoção voluntária que são tão comuns entre eles. Eles desprezam os bens mundanos, considerando tudo como uma propriedade comum. Os cristãos do primeiro século e do segundo, eles eram conhecidos por pessoas que olhavam e diziam assim, tu quer me matar porque eu sou cristão? Então tô aqui, ó. Eis-me aqui. Um discípulo de João chamado Policarpo, com 85 anos, botaram ele diante de uma fogueira. E aí, Policarpo, vai morrer? Vai negar o Jesus ou morre? Bom, pode me matar. Os caras morriam por Jesus. E nós não queremos nem largar o 10% do nosso salário.
E a gente quer comparar o nosso amor com a igreja primitiva. É sério isso? Então hoje é um dia, o Natal, um culto especial, penúltimo culto do ano, talvez o último culto que eu prego aqui. Eu quero te levar a confrontar o seu coração. Será que você é de Laodiceia? Que olha para os seus feitos e é um cara que se acha rico, mas é um pobre. Um cara que se acha que olha bem, mas é um cego. E uma pessoa que anda bem vestida, mas é nu, porque acha que o que se satisfaz é você mesmo. Ou você é Simeão, que passou a sua vida inteira só para segurar um menininho de 8 dias no colo. E disse assim: Deus, o Senhor cumpriu a sua promessa. Agora que eu já vi a revelação do Senhor, eu posso morrer. Quem é você? Quem sou eu? Quem nós somos? Qual dos dois? Morrer para viver, perder para ganhar, sacrificar para obter. Essa é a matemática do reino. Onde o pobre é rico, onde aqueles que entregam ganham, onde aqueles que olham para Jesus dizem assim: eu não preciso mais de nada, esse cara é tudo. Tem uma frase do livro Discipulado que diz: em tudo nós perdemos, mas tudo nele nós encontramos também. Amém, gente? Que o Senhor fale no coração nosso. Amém? Você pode aplaudir o Senhor então? Espera aí que tem um próximo passo. Espera aí. E aí, produtores? Apresentação das crianças? Pastora? Espera aí. Dá um aplauso pela vida da pastora aqui. Hã? Não, isso aí.